Torcedor vascaíno, seguramos a emoção porque o dia começou daquele jeito que a gente conhece bem, com o coração acelerado e a cabeça cheia de informações importantes sobre o Vasco da Gama. O clima é de expectativa total, de atenção redobrada, porque não é um dia comum. É dia de Vasco, é dia de jogo. É dia de São Januário pulsar mais uma vez com a camisa Cruz Maltina em campo. E, ao mesmo tempo, é dia de acompanhar tudo o que acontece fora das quatro linhas, porque o clube vive um momento intenso, cheio de decisões, cobranças e movimentos que mexem diretamente com o presente e o futuro da equipe. Nesta noite, o Vasco entra em campo diante do Madureira, em São Januário, em mais um compromisso válido pelo Campeonato Carioca. A partida carrega um peso maior do que pode parecer à primeira vista. Não se trata apenas de mais um jogo da competição, mas de um confronto que pode definir o rumo do time na Taça Guanabara. A situação na tabela não permite relaxamento, não permite erro, e qualquer tropeço pode custar caro demais. O torcedor sabe disso, a comissão técnica sabe disso e os jogadores também entram em campo cientes da responsabilidade que carregam. O Vasco chega para esse duelo ocupando uma posição que não reflete o tamanho do clube nem o que a torcida espera. A campanha até aqui é instável, com oscilações claras de desempenho e resultados que ligaram o sinal de alerta desde as primeiras rodadas. A derrota recente fora de casa deixou marcas, aumentou a pressão e escancarou a necessidade de resposta imediata. Dentro desse cenário, o jogo contra o Madureira se transforma quase em uma obrigação de vitória. Não apenas para somar pontos, mas para resgatar confiança, ajustar o ambiente e manter vivo o objetivo de avançar à fase decisiva do Campeonato Carioca. O formato da competição torna cada rodada ainda mais traiçoeira. Com grupos se enfrentando e poucas partidas na primeira fase, qualquer deslize pesa dobrado. O Vasco precisa pontuar, precisa vencer e precisa chegar à última rodada em condições reais de classificação. Caso contrário, corre o risco de ficar fora do quadrangular final, algo que seria extremamente frustrante para o clube e para o torcedor, especialmente considerando o investimento feito e as expectativas criadas para esta temporada. Os números do Vasco até aqui ajudam a explicar esse clima de tensão. O time marcou gols, mas também sofreu mais do que deveria. Mostrou momentos de organização, mas alternou com lapsos defensivos e dificuldades na construção ofensiva. Foram vitórias importantes, é verdade, mas também empates e derrotas que impediram uma arrancada mais sólida. O desempenho ainda está longe do ideal, e isso torna cada partida uma espécie de teste, tanto coletivo quanto individual. Mesmo com a importância do confronto desta noite, é impossível ignorar o planejamento mais amplo que envolve o calendário do clube. O Vasco tem um compromisso decisivo pela frente nos próximos dias, também em São Januário. E isso influencia diretamente as escolhas para o jogo contra o Madureira. A comissão técnica trabalha com cautela, pensando na necessidade de vencer agora, mas também de preservar atletas, evitar desgaste excessivo e dar ritmo a jogadores que precisam de minutos em campo. Por isso, a expectativa é de um time com mudanças pontuais, mesclando experiência e juventude. Alguns nomes importantes ficam fora da lista, seja por controle físico, seja por estratégia, abrindo espaço para outros atletas mostrarem serviço. É uma oportunidade valiosa para quem busca espaço, para quem quer provar que pode ser útil ao longo da temporada e para quem precisa ganhar confiança jogando diante da torcida. No setor defensivo, o Vasco deve manter a base que já vem sendo utilizada, com poucas alterações. A ideia é preservar a estrutura,
evitar mudanças bruscas e garantir um mínimo de entrosamento. No entanto, uma das grandes atenções da noite fica por conta da lateral esquerda, onde um jovem formado na base vem ganhando cada vez mais espaço. O garoto aproveitou bem as chances recentes, mostrou personalidade, intensidade e entendimento do jogo, e tudo indica que começará como titular em um passo importante na sua trajetória com a camisa Cruz Maltina. No meio-campo, a tendência é de uma formação mais dinâmica, com jogadores que conseguem dar intensidade à marcação e qualidade na saída de bola. A disputa por posição é clara, e alguns atletas recebem nova oportunidade para se firmar. Jogar em São Januário, com apoio da torcida, pode ser o cenário ideal para transformar boa atuação em afirmação dentro do elenco. Já no ataque, o Vasco deve apostar em mobilidade, velocidade e presença diária. Há nomes que vêm agradando nos treinamentos e que conquistaram a confiança da comissão técnica, ganhando espaço entre os titulares. Outros começam no banco, prontos para entrar ao longo da partida e mudar o panorama do jogo, caso seja necessário. A ideia é ter opções. Variar o repertório ofensivo e não ficar previsível diante de um adversário que certamente virá fechado, explorando erros e esperando uma oportunidade. Tudo isso faz do jogo desta noite um verdadeiro termômetro. É a chance de mostrar evolução, de corrigir falhas recentes e de provar que o Vasco pode sim ser mais competitivo. A torcida espera entrega, intensidade e, acima de tudo, resultado. O ambiente em São Januário promete ser de cobrança, mas também de apoio, porque o torcedor entende o momento delicado e sabe o quanto uma vitória pode mudar o clima para a sequência da temporada. Enquanto a bola não rola, a expectativa só aumenta. O Vasco entra em campo pressionado, é verdade, mas também motivado pela chance de dar uma resposta imediata. Cada lance, cada disputa e cada decisão dentro de campo serão acompanhados de perto, porque este jogo pode representar muito mais do que 3 pontos. Pode ser o início de uma reação necessária. Em um campeonato que não permite vacilos e que exige do Vasco algo além do básico para alcançar seus objetivos. Enquanto o foco do torcedor se divide entre o que acontece dentro de campo e o desempenho da equipe no Campeonato Carioca, o noticiário fora das 4 linhas segue agitado e cheio de informações que mexem diretamente com o imaginário vascaíno. O mercado da bola tem sido um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, principalmente pela quantidade de saídas que aconteceram nesta janela e pela expectativa por reforços capazes de elevar o nível do elenco. O Vasco passou por uma reformulação considerável, com diversos jogadores deixando o clube, alguns deles formados na base, outros contratados recentemente e que não conseguiram se firmar. Essas mudanças fazem parte de um processo que ainda está em andamento e que exige paciência, mas também decisões rápidas e assertivas. O clube entende que precisa ajustar o elenco, corrigir carências e oferecer ao treinador peças que realmente se encaixem no modelo de jogo pensado para a temporada. E é justamente nesse contexto que algumas histórias paralelas ganham destaque, como a de atletas revelados em São Januário que seguem seus caminhos em outros clubes, buscando espaço e minutagem. Um desses casos chama atenção pelo impacto imediato. Um jovem formado na base Cruz Maltina, conhecido por sua qualidade técnica e visão de jogo desde as categorias inferiores, teve participação decisiva em um confronto recente por outro clube.
Mesmo atuando por poucos minutos, mostrou personalidade, deu assistência e participou diretamente de um gol importante nos acréscimos da partida. É o tipo de situação que faz o torcedor refletir sobre o aproveitamento da base e acompanhar de perto o desenvolvimento desses jogadores que ainda pertencem ao Vasco e podem, no futuro, retornar mais maduros e preparados. Ao mesmo tempo em que observa seus crias ganhando espaço fora, o Vasco também se movimenta para reforçar o elenco principal. Nos últimos dias, surgiram especulações envolvendo um zagueiro europeu com passagem por clubes tradicionais do futebol português e atualmente atuando no futebol italiano. Um defensor experiente, com bom número de jogos em alto nível, que naturalmente desperta interesse quando tem o nome ligado a clubes brasileiros. No entanto, analisando friamente o cenário, o perfil desse jogador não se encaixa exatamente na prioridade atual do Vasco. A comissão técnica e o departamento de futebol entendem que a necessidade no sistema defensivo passa por um zagueiro com características diferentes, especialmente alguém que atue pelo lado esquerdo da defesa. A busca é por equilíbrio, por complementaridade e por um atleta que possa disputar posição de forma direta, elevando o nível do setor. Trazer um jogador destro para uma função já bem servida não parece fazer sentido dentro do planejamento, e por isso, apesar do barulho em torno do nome especulado, o assunto não avançou internamente. Em contrapartida, existe uma negociação que realmente empolga o torcedor e que vem sendo trabalhada com bastante cuidado. A espera está próxima do fim, e a sensação nos bastidores é de que o desfecho positivo pode acontecer a qualquer momento. O Vasco avançou de forma concreta para contratar um atacante que se destacou recentemente no futebol sul-americano, com números expressivos e desempenho que chamou a atenção de diversos clubes. Trata-se de um jogador em plena maturidade, com idade ideal para chegar e assumir protagonismo. Na última temporada, balançou as redes inúmeras vezes, foi decisivo em jogos importantes e mostrou características que agradam muito à comissão técnica. É um atleta forte, com presença diária, boa finalização e capacidade de segurar a bola no ataque, algo que o Vasco sente falta em determinados momentos das partidas. As conversas avançaram, uma proposta oficial foi apresentada e os detalhes finais estão sendo ajustados. O valor envolvido gira em torno de alguns milhões de dólares, investimento considerado relevante, mas compatível com o retorno técnico esperado. A diretoria acredita que este reforço pode mudar o patamar do ataque cruzmaltino, aumentar a competitividade interna e oferecer novas alternativas ao treinador ao longo da temporada. A expectativa é grande porque, com a chegada desse atacante, o Vasco passa a contar com duas opções interessantes para a posição de centroavante. A disputa promete ser saudável, elevar o nível de treinamento e, principalmente, oferecer ao time mais poder de fogo. O novo reforço chega com status de titular, respaldado pelos números recentes e pelo desempenho consistente, enquanto os demais terão que mostrar serviço para conquistar espaço. Esse tipo de concorrência é vista como fundamental para um elenco que busca regularidade. O Vasco precisa de jogadores que decidam, que chamem a responsabilidade e que façam a diferença nos momentos mais complicados. A torcida, que acompanha cada passo da negociação, sabe que a confirmação desse reforço representa mais do que um nome novo no elenco. Representa esperança, expectativa e a sensação de que o clube está se movimentando para corrigir falhas evidentes. Enquanto isso, o ambiente segue intenso, com cobranças, análises e muita discussão entre os torcedores.
o Vasco vive um momento de transição, tentando alinhar planejamento, resultados e identidade dentro de campo. As próximas horas e os próximos dias prometem ser decisivos, tanto pelo que pode acontecer no mercado, quanto pelo impacto direto dessas movimentações no desempenho da equipe ao longo da temporada. Esse contexto de mudanças, chegadas e possíveis definições também influencia diretamente o ambiente interno do elenco. O elenco do Vasco vive um momento de adaptação, com jogadores buscando entrosamento, entendendo melhor as ideias do treinador e tentando transformar trabalho em resultado. A cobrança existe, é natural em um clube do tamanho do Vasco, mas também há a consciência de que alguns processos exigem tempo. Ainda assim, o futebol não costuma esperar, e cada jogo acaba funcionando como um teste de resistência emocional e técnica. Especialmente para quem veste uma camisa tão pesada e carregada de história. Por isso, cada informação que surge fora de campo acaba ganhando um peso enorme no dia a dia do torcedor. A possível chegada de um atacante decisivo, a observação atenta do mercado para ajustes pontuais e a gestão do elenco pensando no calendário mostram que o Vasco tenta encontrar um equilíbrio entre urgência e planejamento. O desafio é grande, a temporada é longa e as próximas semanas prometem ser intensas, com decisões que podem influenciar diretamente o desempenho do time e o humor da torcida cruzmaltina. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, um rumor começa a ganhar força e já movimenta o imaginário da torcida e do mercado do futebol. Circula entre dirigentes, investidores e pessoas próximas ao clube a informação de que Pedrinho, presidente do Vasco, teria avançado de forma decisiva em um acordo bilionário para a venda da SAF Cruz-Maltina. O possível comprador seria o empresário grego Evangelos Marinakis, nome conhecido no futebol internacional e dono de clubes na Europa, o que eleva ainda mais o peso da especulação. Segundo relatos de fontes que pedem cautela, as conversas teriam evoluído de simples sondagens para um entendimento mais concreto, envolvendo cifras consideradas históricas para o clube. A promessa, sempre no campo da especulação, seria de um aporte robusto, capaz de reorganizar dívidas, fortalecer o elenco e recolocar o Vasco em um patamar competitivo compatível com sua tradição. Internamente, o discurso é de silêncio absoluto, estratégia vista como natural em negociações dessa magnitude. Pedrinho, que assumiu a presidência com o desafio de reconstruir a credibilidade institucional do Vasco, teria encontrado em Marinakis um perfil alinhado à ideia de gestão profissional e ambiciosa. Pessoas próximas ao presidente indicam que o dirigente estaria convencido de que a venda da SAF, nos moldes discutidos, seria o caminho mais seguro para garantir estabilidade financeira e protagonismo esportivo no médio e longo prazo. Ainda assim, o clima é de cautela, já que o clube carrega feridas recentes de processos mal-sucedidos e promessas não cumpridas. Do lado do investidor estrangeiro, a possível entrada no futebol brasileiro seria vista como estratégica, aproveitando o potencial de mercado, a força da marca Vasco e a paixão de uma das maiores torcidas do país. A ideia de transformar o clube em uma plataforma global, conectada a outros projetos internacionais, agrada a interlocutores e alimenta ainda mais os rumores.
Enquanto nada é oficializado, São Januário vive dias de expectativa. Entre a esperança de um futuro bilionário e o receio de mais um capítulo frustrado, a torcida acompanha cada movimento, cada silêncio e cada sinal vindo dos corredores do poder, ciente de que uma eventual mudança desse porte pode redefinir os rumos do Vasco por muitos anos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!